Em João 6, 28, aborda o mesmo assunto, né? Fazer as obras de Deus. Muita gente às vezes não sabe o que é fazer a obra de Deus. Ah, vou fazer a obra de Deus, a obra de Deus. Mas o que é a obra de Deus? Vou explicar para você também que a obra de Deus também é muito fácil e é muito simples, tá bom? Aqui diz assim: dirigiram-se, em João 6, 28, tá? Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando. Observe bem essa pergunta, né? Que faremos para realizar as obras de Deus? Eu estava em dúvida, eu quero fazer a obra de Deus, né? E perguntaram para o próprio Jesus: Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Está vendo como é simples fazer a obra de Deus? A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você faça a vontade dele, acreditar no Filho para você ter vida eterna. Então esse assunto, vida eterna, está bem claro aqui. O que você tem que fazer para ter vida eterna? Aprender o que eu devo fazer para ter vida eterna. Em todos os relatos da Bíblia aqui, existem vários, eu li poucos. Só para você começar a entender que para ter vida eterna, você tem que crer em Jesus Cristo. Se pergunta para um cidadão: o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Ah, eu tenho que seguir os 10 mandamentos, eu tenho que crer em Deus. Não, tudo isso é bobagem. Porque para ter vida eterna, você tem que crer em Jesus Cristo. Não existe nada além disso. Nada além disso. É muito simples. Para você ter vida eterna, tem que crer no Filho. Crer em Jesus Cristo. E não tenha vergonha de falar: não, gente. Olha, eu tenho que crer em Jesus Cristo para ter vida eterna. Nada, não existe outra coisa para você acreditar. Só em Jesus Cristo. E você tem que saber. Porque eu vejo muitas pessoas aí pregando, ensinando, mas não falam que para ter vida eterna tem que crer em Jesus Cristo. Tem que crer em Jesus Cristo. Tudo bem? Tranquilo? Aqui na Bíblia tem mais um relato para provar o que você tem que fazer para ter vida eterna. Está em João 3, 35, que fala assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui também está explicando que você tem que crer em Jesus Filho. O Pai confiou todo o julgamento no Filho. E você tem que aceitar Jesus Cristo. Não ser rebelde contra Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é nosso Salvador. Só chega até Deus através de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Aqui também pergunto assim: qual é a vontade de Deus? Né? O que Deus quer que você faça? Eu vou ler aqui qual que é a vontade de Deus. Diz assim, em João 6, 39.
Olha, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem ver o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que você faça? É muito simples, é muito fácil. A vontade de Deus é que você crê em Jesus Cristo. Só isso. Crer no seu Filho para você ter vida eterna, e você será ressuscitado no último dia. Pessoal, vim aqui para abordar um assunto que muita gente quer conhecer, que é a respeito dos Evangelhos de Jesus Cristo. A primeira coisa que um cidadão tem que ser, antes de falar qualquer assunto sobre os Evangelhos, primeiro ele tem que ser discípulo de Jesus Cristo. Sendo discípulo de Jesus Cristo, ele vai saber o que falar. Se não for um discípulo de Jesus Cristo, ele não tem como ensinar a você o que na verdade você precisa saber. O assunto que mais importante que eu vou falar com vocês é o que você tem que fazer para você ter vida eterna. Pergunto para várias pessoas na rua e fico horrorizado com as respostas erradas que eles dizem. Muito pouca gente sabe o que tem que fazer para ter vida eterna. Talvez até você. Mas eu vou explicar para vocês, falar para você exatamente o que você deve fazer para ter vida eterna. Está aqui em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês viram como é muito simples para você ter vida eterna? Muito fácil para você ter vida eterna? Basta você crer em Jesus Cristo. Só isso. Não existe outra coisa absurda para ter vida eterna. Deus deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, para você ter vida eterna, você tem que crer em Jesus Cristo. Então, pessoal, acho que vocês entenderam bem esses dois versículos, né? Deus deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, tem vida eterna. E no outro aqui, João 8,37, também diz que a vontade de Deus é que você creia no Filho. Então, é muito fácil, muito simples formar discípulos de Jesus Cristo. É fazer com que as pessoas creiam em Jesus Cristo, que faça a vontade de Deus. Você acredite em Jesus Cristo, tenha fé em Jesus Cristo. Esse é o mandamento. O que você quer saber para ter vida eterna? Vida eterna é isso, crer em Jesus Cristo. Não existe nada além disso para você ter vida eterna. É só isso e é muito simples. Só crer em Jesus Cristo. E nesse mesmo assunto de ter vida eterna, aqui em João 5,21 para frente fala também esse mesmo assunto, que é bom sempre abordar vários assuntos para você compreender melhor o que você tem que fazer para ter vida eterna. Aqui diz assim, João 5,21: Pois assim como o Pai
ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém. Está escrito aqui, ó. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho, Jesus Cristo, confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra é o ensinamento de Jesus Cristo, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só que bonito e que simples. Crer em Jesus Cristo, crer no enviado de Deus, a quem Deus confiou todo o julgamento. Não é muito bom? Não é simples? Não é fácil crer em Jesus Cristo? Creu nele, aceitou seus mandamentos, você passa da morte para a vida. Você vai ter vida em abundância.